Olá, caro estudante. Estou aqui hoje para iniciar a Segunda Guerra Mundial, aula 2. Vamos aqui apresentar os principais tópicos dessa aula. Primeiramente, vamos falar um pouquinho do debate historiográfico. O tema da Segunda Guerra Mundial é muito amplo, então não se esgota apenas numa aula, obviamente, né? E vamos tentar abordar também, tentar oferecer ao aluno um estudo mais crítico sobre as formas de se estudar a história. Iniciando aí com os outros tópicos, propriamente sobre a Segunda Guerra Mundial, as causas, a política expansionista da formação do eixo e a política de apaziguamento, né, da Inglaterra e da França e os interesses em ter esse apaziguamento. A Conferência de Munique, dado aí o avanço nazista, o Pacto Ribbentrop-Molotov, o famoso pacto de não agressão secreto entre a União Soviética e a Alemanha nazista. As fases da guerra, propriamente dito, né? A primeira fase de 39 e 41, que se caracteriza principalmente pelo avanço nazista, né? Vitórias, principalmente pelo segredo de Hitler, a Blitzkrieg. A segunda fase de 1941 e 45, quando Hitler começa a perder a guerra junto aos seus aliados, a fase da contenção e da vitória dos aliados. A resistência japonesa, que acaba com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. A Conferência de Alta, a Conferência de Potsdam, estabelecendo aí uma nova ordem mundial. Os erros de Hitler e a derrota do eixo. O mundo pós-guerra e as considerações finais. Espero que todos consigam absorver o máximo possível. Nós não vamos estar aqui esgotando esse assunto que é muito vasto. E no mais, um forte abraço a todos e força nos estudos. Bom, começando então o debate historiográfico ou debate da historiografia 1.0. Inicialmente, não é assunto para aluno de segundo grau. O debate historiográfico é abordado no aluno da graduação, da universidade, estudante de história, propriamente dito. Então, por que vamos abordar essa questão? Para buscar o raciocínio histórico do aluno. Vamos avançar um pouquinho para buscar esse raciocínio e uma leitura mais crítica. Primeiramente, o que significa historiografia? Tá aí o debate da historiografia. É o debate da escrita da história. Historiografia é a escrita da história. Até os anos 50, a historiografia era consensual em culpar o Hitler pela Segunda Guerra Mundial. Basicamente era uma análise mais sobre a personalidade de Hitler e sobre seus horrendos feitos, o Holocausto. Então a culpa recaiu sobre aquele que mais sanguinário foi, a despeito da bomba de Hiroshima que os Estados Unidos também julgou, que também matou milhares de pessoas. Outra e dentro dessa historiografia havia duas tendências também. A liberal, que havia uma ênfase ao terror do totalitarismo, da sua antidemocracia, questão essa que já foi abordada na primeira aula, aprofundamos até um pouco. E o marxismo, do materialismo histórico de Karl Marx, que estabelece o motor da história, e dá uma ênfase ao imperialismo capitalista. A questão que se coloca aí é dicotômica, ou seja, há o bem e o mal, dependendo do seu aspecto. Se você tem uma tendência socialista, você vai acabar se aproximando mais do marxismo, da historiografia marxista. E se você acaba tendo um pensamento liberal, você acaba se aproximando mais da historiografia mais liberal. Um grande erro você escolher lado, porque história não pode ter um lado. História tem que ser analisado sobre todos os aspectos e ângulos possíveis. Tanto é que esses fatores manicaístas acabam sendo superados na historiografia dos anos 60, onde vai haver uma concepção mais conceitual. Por exemplo, alguns historiadores vão analisar a Segunda Guerra Mundial pelo viés do nacionalismo e vão abordar a figura do Hitler apenas como um personagem que vai dar continuidade a um projeto maior alemão
do nacionalismo, do primeiro, do segundo e do terceiro Reich. Então Hitler seria o protagonista do terceiro Reich, né? Não podemos esquecer do Otto von Bismarck na construção do segundo Reich e por aí vai. Claro que o Hitler abusou, né? Criou uma guerra sanguinária, né? Um cenário sanguinário, principalmente dado o Holocausto. Mas enfim, nós não podemos analisar a história somente por um lado. Tá? E essencialmente nos tempos atuais, onde que se vê um discurso em rede social sobre direita, esquerda, extrema-direita, socialista, esquerdopatas, esse tipo de debate não leva a lugar nenhum, porque não se aprofunda no algo chamado dialética, né? A dialética entre a tese, a antitese e a síntese, né? A evolução do pensamento. Você ficar escolhendo narrativa para defender, você é um mero torcedor, né? Acaba tendo paixão, e na ciência não deve haver paixão. Então, espero que tenha nessa primeira abordagem, tenha feito uma amostra superficial de como é que se deve estudar a história de forma crítica. Você deve, então, procurar identificar nessa metodologia e a narrativa historiográfica, e não negá-la, mas procurar entender o que está por trás disso. E, ao mesmo tempo, observar a mentalidade de uma época, para não cometer um raciocínio anacrônico, né, ou anacronologia, ou seja, um raciocínio histórico fora do tempo. O aluno que comete o anacronismo, ele acaba errando questões de prova por um escasso raciocínio histórico. Bom, Roger Chartier, no seu livro À Beira da Falésia, a história entre certezas e inquietudes, resume muito bem, eu acho que isso que eu estou falando. Passo a ler para você esse singelo texto aí. Não é mais possível pensar o saber histórico instalado na ordem verdadeira. Ela é uma prática científica, produtora de conhecimentos, mas na prática, cujas modalidades dependem de variações de seus procedimentos técnicos, das restrições que lhe impõe o lugar social e a instituição de saber onde é exercida, ou ainda das regras que comandam a sua escrita. Esse aspecto que o Roger Chartier está abordando no seu livro, ele cria esse aspecto da história. O historiador que escreve a história em determinado tempo, ele acaba tendo como seu procedimento técnico o contexto do lugar que ele vive, das instituições, né, e das regras que comandam, a mentalidade que comanda aquele período. Então, todos esses fatores vão influenciar, com certeza, na escrita dessa história. Ele estabelece também que essas relações de poder entre coletivo e indivíduo influencia, né, a forma de se escrever a história. Então, o aluno, quando se depara com um monumento, uma estátua, um museu, algum material histórico antigo, ele deve sempre parar para pensar, mas por que que esse foi o eleito? E aqueles que ficaram no silêncio do passado? Esses foram eleitos enquanto documentos, né, dos fatos históricos. Mas sempre tem atento, pode ter algo ali por trás. O principal a ser colocado e a ser pensado e refletido é que a história não tem dono, mas deve haver método científico, independente do local, do pensamento e da época que o historiador escreve essa história. Tópico 2.0: As causas da Segunda Guerra Mundial. As causas foram o fim da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, além do descontentamento do Japão e da Itália, traídos na partilha dos despojos da Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha humilhada, né? A Alemanha, aqui nós temos, né, só a ilustração do Treaty of Peace, né, o tratado, um documento histórico do Tratado de Versalhes, com o fim da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi sumariamente culpada de todos os prejuízos da guerra. Logo foi imposta a ela pesadas indenizações para o resto do mundo,
além de perda de vários territórios. Isso agravou bastante a situação econômica da Alemanha e gerou um nacionalismo exacerbado. Não que a Alemanha já não tivesse um movimento nacionalista desde Otto von Bismarck, da Primeira Guerra Mundial, mas o nacionalismo, como efeito da humilhação alemã no Tratado de Versalhes, gerou um campo fértil para Hitler conseguir estabelecer o seu programa nazista. O Japão e a Itália foram, de certa forma, se sentiram traídos na divisão do Tratado de Versalhes. A Itália, apesar de começar a Primeira Guerra Mundial ao lado dos alemães, muda de lado, já visando esses territórios. Esse descontentamento, juntamente com a humilhação alemã, fez a união dos três, gerou a união dos três com a formação do eixo Roma, Berlim e Tóquio. Estabelece entre eles a política expansionista. Essa política expansionista é uma política de anexação territoriais. A política expansionista vão ter dois viés, dois métodos: a invasão bélica e a anexação pacífica, baseado na ideia do nacionalismo e pertencimento. O Japão invadiu a Manchúria, com isso dominando o Pacífico. Uma disputa hegemônica que já vinha de longa data entre Japão e Estados Unidos pelo domínio do Oceano Pacífico e da Ásia, O Japão, então, invadindo a China e a Manchúria, consegue essa dominação por algum tempo. A Itália invade a Etiópia, fundando a África Oriental Italiana. É bom lembrar que desde o século XIX a Itália já tentava invadir a Etiópia no contexto do neocolonialismo do século XIX, ou seja, a obtenção de territórios para extração de matérias-primas e para o mercado consumidor, naquele programa europeu do neocolonialismo, visando sempre a retórica da missão civilizatória e eurocentrismo. Falaremos disso numa próxima aula. A Alemanha, dado ao seu maior estrago e humilhação, ela desrespeita abertamente o Tratado de Versalhes, gerando, com isso, um programa nacionalista muito forte na Alemanha de Hitler, em que vai estabelecer o programa do espaço vital. O que seria esse espaço vital? O espaço vital, antes de mais nada, é um conceito que já existia desde a Primeira Guerra Mundial, de certa forma decorrente do nacionalismo, e vai ser remodelado de forma mais radical pelo arianismo nazista. Mas, enfim, o espaço vital é um conceito construído a partir da teoria do geógrafo Friedrich Ratzel, contextualizado no neocolonialismo do século XIX, como já vem dito. A principal característica é que todo povo de raça superior necessitaria de um vasto território para seu pleno desenvolvimento. Logo, era essencial invadir territórios de povos de raças inferiores para ter esse êxito. Logo, podemos observar aqui uma proximidade com aquele pensamento eurocentrista neocolonial. E esse mesmo raciocínio de Friedrich Ratzel é que vai explicar a formação do Terceiro Reich de Hitler, A lógica do espaço vital nazista é relacionada também à escassez dos alimentos em nações com demografia elevada. Para que uma nação possa garantir o alimento do seu povo, deve retirar de outro povo, por sua vez, mais fraco. E aí explica a lógica arianista de suposta raça superior e, por conseguinte, a solução final do Holocausto e o programa antissemita e segregacionista imposto dos alemães aos outros povos, considerados inferiores. Esse espaço vital também tem uma base filosófica da lógica da política natural, que Hitler desenvolve a partir da ideia de seleção natural, o qual uma raça superior prevalece sobre uma raça inferior pela lógica da própria seleção natural da natureza. Então ele vai mesclar a ideia de política, uma política da natureza, e a biologia propriamente dito. E assim ele constrói o seu raciocínio
tem que estabelecer nessa política natural, ele vai contra as doutrinas universais até então estabelecidas pós-Revolução Francesa e até do próprio cristianismo, como a moral judaica cristã, a democracia liberal e o próprio socialismo ele vai combater. Então, dado essa explicação conceitual do espaço vital, Hitler então inicia, primeiramente, desobedecendo o Tratado de Versalhes, reconstruindo e rearmando a Alemanha a partir da sua indústria bélica. Para isso, necessitaria de outros territórios que pudesse fornecer a matéria-prima necessária. Ele vai reincorporar a região do Saar, esse de forma pacífica, a partir de um plebiscito, levando a crer, havendo a adesão da população de forma pacífica e uma identidade com esse germanismo, né? Ou pan-germanismo, no qual o povo se identifica com essa nacionalidade germânica construída e idealizada por Hitler. A remilitarização da Renânia em 1936 também foi um fator de desrespeito ao Tratado de Versalhes, além de desrespeitar um pacto suplementar ao Tratado de Versalhes, que é o Pacto de Locarno. O Pacto de Locarno estabelecia que a Alemanha deveria reconhecer a inviolabilidade das fronteiras, né, definidas pelo Tratado de Versalhes, se comprometendo a desmilitarizar a Renânia, e em troca a Alemanha entraria na Liga das Nações. Obviamente que Hitler não teria nenhum interesse em se estabelecer em um tratado de paz juntamente com as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, comandadas pela Inglaterra e pela França, assim como entrar na Liga das Nações. A unificação da Áustria também se estabeleceu de forma pacífica, através de um plebiscito em 1938. E evocou também o conceito de Anschluss, que de certa forma significa conexão ou anexação dos povos que se identificam nacionalmente com a Alemanha, né? No caso o arianismo. Essa anexação da Áustria gerou o primeiro fator segregacionista, no qual podemos observar na imagem ilustrada que os judeus austríacos, contra a anexação, que votaram contra o plebiscito e de certa forma também fizeram campanha escrevendo mensagens antinazistas, são obrigados aí, em uma situação humilhante, a apagarem as suas mensagens, né, sobre os olhares dos austríacos de identidade germânica. Então a política de expansionista foi feita pelos aliados de forma bastante tranquila e sem qualquer reação dos, vamos dizer, guardiões da paz ligados à Liga das Nações e do Tratado de Versalhes. A isso se denominou a política de apaziguamento, no caso aí, principalmente lideradas pelas potências França e Inglaterra. E a política de apaziguamento adotada por esses dois países demonstra o fracasso da Liga das Nações e a própria omissão desses dois países com o avanço alemão. Agora, como é que nós podemos explicar essa política de apaziguamento? É uma questão econômica, política e também ideológica, né? Primeiro, econômico. A própria crise de 1929 e a grande depressão deflagrada nos Estados Unidos e irradiada para o resto do mundo não dava condições para um confronto direto com os nazifascistas em ascensão. E havia um grande descrédito, além disso, agora um aspecto político, um grande descrédito em relação às ideias liberais e o avanço do pensamento socialista, principalmente o seu fator econômico, pois durante a crise de 29, a União Soviética foi blindada com sua política econômica em relação aos efeitos da crise de 29. A política de intervenção do Estado, isso acabando sendo adotada em outros países, principalmente nos Estados Unidos, não nos modelos socialistas, mas a economia keynesiana dos Estados Unidos, do Estado de Bem-Estar Social, é claramente inspirada na intervenção do Estado adotada pela União Soviética. Então, as ideias liberais estando desacreditadas e o avanço socialista com seu sistema econômico mais fortalecido era também uma ameaça para
as potências liberais, lideradas pela França e pela Inglaterra. Um fator também importante é que a Inglaterra e a França via na Alemanha um possível aliado contra o avanço do socialismo. Vamos falar disso um pouquinho na frente, sobre a questão do cordão sanitário, né? Mas fica claro essa política de apaziguamento exemplificando, por exemplo, a Liga das Nações pouco fez diante da invasão da Itália, né, na Etiópia. E, de certa forma, isso vai até empoderar as forças do eixo em seguir com a sua política expansionista. Da mesma forma, o avanço nazista na Renânia foi feito sem nenhuma resistência britânica ou francesa. Até mesmo Hitler, quando descumpriu o Tratado de Munique, assunto que vamos ver também futuramente, não houve sequer nenhuma reação dessas potências. Fica claro, então, uma necessidade de evitar a todo custo um conflito armado direto e contra a Alemanha. Bom, a Conferência de Munique é a continuidade da política expansionista da Alemanha, principalmente sobre o aspecto do espaço vital. Hitler vai exigir os Sudetos, que até então era anexado à Tchecoslováquia. A Inglaterra e a França vão ceder na Conferência de Munique Sudetos a Hitler, desde que Hitler não exigisse mais nenhum território para a Alemanha. Obviamente foi anexado em 1938, porém, em 1939, a Alemanha descumpre com o Tratado de Munique novamente e vai anexar não só os Sudetos, como também toda a Tchecoslováquia. É bom lembrar que a Conferência de Munique, lembrando aqui, ela foi assinada pela Inglaterra, a França e a Alemanha sem ao menos ser consultada a Tchecoslováquia. Bom, e essa omissão franco-britânica, como é que nós podemos explicar também sobre o aspecto político? A questão do cordão sanitário. O cordão sanitário era uma tentativa das potências liberais da Europa Ocidental, lideradas pela França e pela Inglaterra, de conter o avanço socialista, né, de origem soviética. E via em Hitler um aliado potencial, dado principalmente com que se foi presenciado na Guerra Civil Espanhola de 1936. Havia lá uma polarização da esquerda que estava no poder e uma extrema-direita que queria tomar esse poder, liderado por Francisco Franco e seu grupo, chamados falangistas. A Guerra Civil deflagra-se na Espanha e a União Soviética não ajuda a esquerda. Porém, a extrema-direita falangista de Franco vai ter total apoio de Hitler e é nessa guerra que Hitler vai testar pela primeira vez o seu exército alemão. Vencem a guerra a extrema-direita e Francisco Franco inaugura na Espanha o seu governo totalitário denominado de franquismo, assunto que já vimos na aula 1 sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, isso dava uma certa segurança para o cordão sanitário acreditado pelos franco-britânicos. Porém, Hitler estava lá fazendo o pacto Ribbentrop-Molotov com a União Soviética em 1939. O que foi o pacto Ribbentrop-Molotov? Foi o pacto secreto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, em que se estabelecia a não agressão entre esses dois países. E a garantia da Alemanha da neutralidade da União Soviética em caso de conflito entre a Alemanha e algum país ocidental, como por exemplo a Inglaterra ou a França, e a divisão da Polônia entre esses dois países, entre a Alemanha e a União Soviética. A divisão da Polônia se estabelece principalmente por uma questão de legitimidade, porque o país foi criado no final da Primeira Guerra Mundial, anexando vários territórios, tanto alemão quanto território soviético. Então esses dois países se sentiam no direito de retomar esses territórios. E o que ocorre em 1939 com a invasão dos alemães na Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Esse foi o estopim da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a invasão da Polônia ficou claro para o mundo que a Alemanha e a Rússia eram
aliados, pelo menos virtualmente, né, nesse pacto de não agressão, pois a Alemanha invade até a metade da Polônia e anexa a Polônia Ocidental, a Alsácia-Lorena e a Eslovênia. E a Rússia invade a outra metade, anexando a Polônia Oriental e os Estados Bálticos. Ficou claro, então, que não havia mais um cordão, um suposto cordão sanitário que pudesse ter na Alemanha uma barreira para esse socialismo. Então é sob esse contexto que a Inglaterra e a França declaram guerra na Alemanha e dando início à Segunda Guerra Mundial. Dois fatores aí que nós temos que salientar para o aluno. Primeiro, estopim da Segunda Guerra Mundial, como bem demonstrado aqui, não significa causa, né? A causa foi os aspectos que nós já estudamos sobre o Tratado de Versalhes, o descontentamento do Japão, da Itália. O estopim é a gota d'água, né? O estopim vai ser aquele fator decisivo para deflagrar a Segunda Guerra Mundial. Lembrando também o segundo ponto, que o termo Segunda Guerra Mundial ainda não estaria em voga, sendo que entre 1939 até 41, na primeira fase da guerra, que nós vamos tratar mais à frente, essa guerra ainda era continental, envolvendo apenas os países europeus. Posteriormente, na segunda fase, que ela vai ter uma conotação mundial. É muito importante que o aluno se atente sobre essas fases da guerra, né? Assunto que nós vamos ver. Bom, para ilustrar, nós temos aí um mapa para resumir o que nós já falamos. A Alemanha anexando a região de Sarre e da Renânia. A Alemanha anexando os Sudetos, em 1938. A Alemanha depois quebrando a Conferência de Munique e anexando toda a Tchecoslováquia. E finalmente a Alemanha em 1939, deflagrando o início da Segunda Guerra Mundial, invadindo a Polônia. Na próxima imagem temos aí um detalhe sobre a Renânia e a localização do Sarre, que fazem fronteira com Bélgica, Luxemburgo e França, e os aliados, né? A invasão da Abissínia na Etiópia pela Itália em 35-36, que vai dar controle sobre essa região africana, e o Japão invadindo a Manchúria e a China, que vai conceder a ele o controle sobre toda a região do Pacífico. 4.0. As fases da guerra, havendo duas fases. O primeiro momento, o avanço e vitória do eixo, e o segundo momento, a contenção e derrota do eixo. A primeira fase, de 1939 a 1941, será o período em que o eixo vai assustar o mundo, né? Principalmente com a sua expansão incrível, e os países aliados sem nenhuma forma de resistir. Iniciando, basicamente, a Itália domina a Grécia e a Albânia, o Japão domina a China, termina de dominar a China, estabelecendo a sua hegemonia, e a Alemanha dominou outros vários países, né? Criando uma certa perplexidade, o poderio bélico e a estratégia de guerra criado por Hitler. Ele vai conseguir invadir o norte da França, mas contornando a famosa linha Maginot, que era um forte artefato estratégico de guerra da França para tentar conter uma invasão por aquela região. Então ele teve que invadir primeiro a Holanda, a Bélgica e todo o norte da Europa, e invadindo o norte da França. O sul da França acaba se rendendo na figura da República de Vichy. Foi um governo colaboracionista do Marechal Pétain, e havendo uma resistência francesa liderada pelo general Charles de Gaulle, mas essa resistência vai ser feita a partir da Inglaterra, que ele foge para a Inglaterra. A Inglaterra vai sofrer ataques diários da Alemanha, e aqui nós temos a inovação bélica, né? A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, em confronto direto em resistência da RAF, né? A Real Força Aérea Britânica. No norte da África, Hitler cria o batalhão Afrika Korps. Esse batalhão vai ser criado para auxiliar os italianos, né, comandado pelo general Erwin Rommel, essa Afrika Korps, para bloquear o fornecimento de petróleo para os ingleses, né? Então aí é uma lógica já
já criada até nas guerras napoleônicas, né? Uma curiosidade que Hitler usa para tentar sufocar a Inglaterra, enfraquecendo e tentando invadir, mas a Inglaterra não foi invadida. Qual que é o segredo da Alemanha? Desses ataques, né, dominando quase toda a Europa Ocidental, o segredo da Alemanha está no seu estilo bélico, né, a Blitzkrieg, ou o ataque relâmpago, que é a coordenação de ataque rápido e surpresa, articulando ao mesmo tempo forças armadas nazistas, né, estabelecendo essa divisão das forças armadas, que seria a Wehrmacht, a infantaria, a Kriegsmarine, a marinha, a Luftwaffe, a aeronáutica e os famosos panzers blindados, né? Gerou um forte efeito, né? Por exemplo, os países invadidos. A Polônia foi invadida em 20 dias, Noruega, Dinamarca, Holanda e Bélgica em 60 dias aproximadamente, a França em 20 dias, a União Soviética, posteriormente falaremos quando ele vai quebrar o pacto de não agressão, não houve êxito, e a Inglaterra também, o único país da Europa Ocidental que não houve êxito. A segunda fase da, da guerra já vai iniciar em 1941 e 45. Os últimos 5 anos vai ser uma fase mais difícil para a Alemanha, pois os aliados se reorganizam, estabelecendo primeiro a contenção, a defesa e depois o avanço e o ataque sobre o eixo, né? E quando que nós podemos estabelecer o início dessa fase? Quando se aliam as potências ocidentais europeias à União Soviética em 41 e os Estados Unidos em 42. Hitler, né, vai invadir a União Soviética em 1941, quebrando o pacto de não agressão, agora com o seu discurso anticomunista. Ele invade no dia 20, como eu disse, no 22 de 6 de 41 e a União Soviética acaba, nesse momento, resistindo à invasão e acaba se aliando, pelo menos extraoficialmente, aos aliados. Hitler, então, criou um problema para ele, porque ele vai ter agora 2 frentes de guerra. Vai ter a frente oriental, agora com as forças do Exército Vermelho os soviéticos, e a força ocidental dos aliados. Então, o Japão vai atacar a base dos Estados Unidos, a Pearl Harbor, em 1941, em dezembro de 1941. O motivo era a disputa hegemônica no Pacífico, né? E contra o boicote que os Estados Unidos já vinha fazendo no Japão devido à invasão da China. Lembrando que os Estados Unidos, nessa época, apoiava a China. Os Estados Unidos, então, acaba se aliando, se tornando aliados das forças, das potências liberais franco-inglesas, e vai atuar em 2 frentes também, no Pacífico contra o Japão e na Europa, né, ajudando a conter o avanço nazista. Em 1942, os aliados então já começam a parte da ofensiva, começando a derrotar o eixo, né? Os aliados conseguem invadir a Itália a partir do norte da África. O interessante aqui é que eles invadem primeiro o norte da África para reestabelecer a rota do petróleo que tinha sido cortado por Hitler, né? Pelo Africa Corps. Ele depois passa pelo Mediterrâneo e vai invadir a Itália. Mussolini vai fugir do sul da Itália e vai se refugiar no norte, fundando a República Social Italiana. Futuramente, ele vai sofrer uma revolta popular e acaba sendo fuzilado pelos revoltosos ao tentar fugir para a Suíça. A Alemanha vai tentar novamente invadir a União Soviética, na famosa Operação Barbarossa, e visando atacar algumas cidades mais importantes como Stalingrado para tentar baixar a moral do Exército Vermelho. Mas eles acabam sendo derrotados, não pelo exército propriamente dito, o Exército Vermelho soviético, mas pelo inverno soviético, a um clima de menos 20 graus, o 6º Exército nazista não resiste a essa ofensiva climática,
né, uma ironia, né, da seleção natural do espaço vital de Hitler, eles acabam sendo derrotados. Uma derrota bastante grave para a estabilidade do exército nazista e também do eixo. A União Soviética aí vai avançar, vai partir para o ataque e acaba conquistando todo o leste europeu, criando aquilo que futuramente vai ser conhecido como a Cortina de Ferro, né, na época aí da Guerra Fria. Assunto também futuro, para nós tratar em mais detalhes. Bom, vai ser restabelecido então a aliança, principalmente a União Soviética entra na aliança pela Conferência de Teherã, oficialmente agora, e vão articular o famoso dia D. A Frente Ocidental vai invadir pela Normandia no dia 6/6/44 um ataque surpresa contra Hitler, que vai gerar a libertação da França, né? Primeiro do norte, depois totalmente, inclusive com as forças da resistência de Gaulle. A União Soviética cerca Berlim e Hitler acaba se matando no dia 30 de abril de 1945 no seu bunker, né? No seu bunker. E as forças, o exército alemão praticamente sem comando, acabam se entregando no dia 2/5 de 1945, encerrando a Segunda Guerra Mundial no continente. Não podemos esquecer que o Japão ainda estava forte no Pacífico, né? A resistência japonesa se dá por uma questão que vai assombrar até os aliados, porque o Japão era questão de tempo se entregar. Ela já estava basicamente cercada, mas não se entregava. Faltavam até munições para as infantarias. O último ato do imperador Hirohito seria a ação dos kamikazes, né? Desculpem aí, faltou até um ar aqui. A ação dos kamikazes que não tinham mais bombas ou munição, acabavam julgando os próprios aviões. Uma história muito interessante para ser contada aí numa questão paradidática. E foi encerrada essa resistência japonesa com o lançamento entre o dia 6 e 9 de agosto de 1945, as duas bombas nucleares, inaugurando a nova fase, né, da engenharia bélica, que atacaram Hiroshima e Nagasaki, e fatalmente Hirohito se entrega. Qual que era o objetivo? Era necessário os Estados Unidos enviar duas bombas nucleares para destruir totalmente duas cidades? Não. O objetivo era, além de aniquilar o Japão de uma vez, intimidar a União Soviética, porque nós já estamos aqui numa pré-Guerra Fria. E aqui estabelece já o fim da Segunda Guerra Mundial, no dia 2/9 de 1945. As conferências, né, 5.0. A Conferência de Alta, é bom lembrar que foi feita antes do final da Primeira Guerra Mundial. Foi feita mais ou menos em fevereiro de 1945, que com a união de Roosevelt, Stalin e Churchill, para estabelecer a divisão do mundo em áreas de influência, muito parecido com o que Otto von Bismarck fez antes da Primeira Guerra Mundial, né? As áreas de influências. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Conferência de Potsdam vai confirmar a Conferência de Alta com a divisão da Alemanha em 4 áreas de influência, né, dividindo essas potências. Daí nós vimos até final dos anos 80 a Alemanha Oriental e Ocidental, e a criação do Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes de guerra nazista, entre outras medidas. Lembrando que o Tribunal de Nuremberg foi um tribunal internacional e de exceção, né? Vamos observar aqui uma animação a partir de agora. Iniciando então a análise da cartografia da Segunda Guerra Mundial, tendo como palco a Europa, né? Vamos tentar fazer aqui uma análise de todos os passos da guerra na Europa. Começando então, primeiramente nós vemos aí a política expansionista dos nazistas, né? Restabelecendo o domínio sobre seu território, avançando sobre Sarre e a Renânia, nessa região, anexando a Áustria, né? Pelo plebiscito também, logo após os Sudetos, invadindo posteriormente de forma bélica a Tchecoslováquia, descumprindo a Conferência de Munique, e na Itália inicia-se com a invasão da Albânia,
e depois a invasão da Polônia, deflagrando a Segunda Guerra Mundial, quando se percebe o pacto de não agressão entre a União Soviética tomando posse da Polônia Oriental e a Alemanha nazista da Polônia Ocidental. Inicia-se a campanha pelo avanço sobre a França, né? Estabelece a linha Maginot, um fortalecimento da fronteira para evitar a invasão por esse território, e Hitler acaba indo para o norte, buscando a invasão da Dinamarca, na operação chamada Weserburg, e depois na Noruega. Ele volta novamente para o sul, invadindo a Holanda e entrando em conflito com os aliados na Bélgica. Consegue facilmente invadir a Holanda lá e começa um conflito frontal na Bélgica. Ele avança sobre a linha e consegue dominar todo o território. O norte da França, junto com a Bélgica e a Holanda, e o sul da França se rendendo, virtualmente ainda sendo um país soberano, mas na famosa República de Vichy, sendo governada pelo Marechal Pétain. Lembrando que a resistência francesa, nesse momento, está em exílio na Inglaterra, na Grã-Bretanha, liderado pelo general de Gaulle. E inicia-se invasões diárias contra a Inglaterra na batalha da aviação alemã Luftwaffe e a RAF, né, a resistência da aeronáutica britânica. A Grécia vai ser estrategicamente dominada pelos ingleses, mas o eixo já consegue expulsar rapidamente, dominando a Iugoslávia e a Bulgária, e depois a Creta, ilha de Creta, dominando toda a região do Mar Egeu da Grécia, né? E Hitler quebra o pacto de Ribbentrop-Molotov, tomando a insensatez de invadir a União Soviética. E chega a dominar uma boa parte, né? Mas não consegue chegar a Moscou. Aqui termina a primeira fase da Segunda Guerra Mundial. Podemos observar que praticamente toda a Europa está dominada pelo eixo, menos a União Soviética totalmente, a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Lembrando que Portugal era um país totalitário, neutro do salazarismo, e a Espanha de Francisco Franco, totalitário também, eram países neutros. Obviamente que teriam simpatia pelo nazismo e pelo fascismo italiano. A segunda fase inicia, como nós já observamos, inicia com as ofensivas, né, dos aliados, né? Eles vão primeiro atacar o norte da África, tentando e conseguindo derrotar a África Corps, restabelecendo o fluxo de petróleo para alimentar os aliados. A Alemanha, com isso, vai dominar totalmente a França, e os aliados continuam a batalha do norte da África com o intuito de invadir a Itália pelo sul, e conseguem, né, derrotando no norte da África as forças nazistas. Atravessa o Mediterrâneo, dominam a Sicília, e aí inicia também a ofensiva até o sul da Itália, e também, como nós podemos observar, e a ofensiva soviética, agora virtualmente aliado, né, a Grã-Bretanha, ainda não oficializado pela Conferência de Teherã. Inicia a retomada da reconquista do seu território. E
iniciando o posicionamento das tropas para o famoso ataque da Normandia, o ataque coordenado, tanto pelo oeste quanto pelo sul. Foi decisivo esse ataque, né? O conflito da Itália persiste. Mussolini também está sendo cada vez mais acuado ao norte, né? A Alemanha persiste em ataques coordenados, os aliados em ataques coordenados contra a Alemanha. E a União Soviética tomando posse do seu território, estabelecendo quase que totalmente o leste europeu, né? Aquilo que ficará conhecido na Guerra Fria como a Cortina de Ferro. E a Itália também sendo atacada, ao mesmo tempo que a França. Ataque maciço na França buscando a expulsão dos nazistas e ao mesmo tempo expulsando Mussolini para o norte da Itália, formando a sua República Socialista Italiana, a República Social Italiana. E a expulsão dos nazistas da França. Retomada dos soviéticos do leste, cada vez mais formado aqui. E a França totalmente livre. Desse ponto em diante, Hitler já está em desespero. Reconquista da França, o avanço soviético e a frente oriental e a frente ocidental dos aliados agora vão mandar bomba em Hitler. Várias batalhas da resistência alemã, mas fatalmente serão dominados. A Alemanha sendo encurralada e uma última resistência aqui do norte que vai ser totalmente dominada, e aí a tentativa de fuga de Mussolini para a Suíça, mas acaba sendo morto pelo seu próprio povo numa revolta. Lembrando que os soviéticos chegam primeiro em Berlim e com isso consegue a rendição, o suicídio de Hitler, quando ele fica sabendo da marcha na Autobahn, né? E futuramente o fim da guerra na Europa. E aí já vemos aí a conferência de Yalta, né? Um ensaio antes do final da guerra, já em fevereiro, ensaiando a partilha já da Alemanha e dos territórios das zonas de influência, e futuramente a conferência de Potsdam, que vai estabelecer as 4 zonas de influência da Alemanha. 6.0. Vamos aqui falar dos erros de Hitler, né, e a derrota do eixo. Chegando já ao final da aula, né, faltando só mais 3 tópicos. Peço desculpa pela aula extensa, mas também o assunto é extenso e inesgotável, né? Então, não tem como esgotar. Bom, os erros de Hitler e a derrota do eixo. Quais explicações? Alguns pontos aqui. Primeiro, Hitler não acreditava que houvesse uma união dos inimigos, principalmente entre a União Soviética e Estados Unidos.
Dado, inclusive, essa divisão ideológica entre ambos, a União Soviética pelo bloco socialista e os Estados Unidos pelo bloco capitalista. Antes até da oficialização da Guerra Fria já havia uma disputa, principalmente no período entre guerras, quando o liberalismo entra em descrédito com a crise de 29 e a União Soviética começa a se evidenciar pelo mundo pelo sucesso econômico e intervencionista da economia, né, dos planos quinquenais de Stalin. Então Hitler se colocava como uma terceira via e muito admirado. Diga-se de passagem, nós não podemos ter uma visão do fascismo-nazismo até então, antes dos horrores da Segunda Guerra Mundial, principalmente do Holocausto. Mas muitos países também se copiavam, né, o avanço e o desenvolvimento econômico, social da Alemanha, né, principalmente. Outro ponto, a confiança na capacidade bélica e duradoura da Itália e do Japão, essencialmente caso houvesse uma extensão dos planos de guerra, como realmente aconteceu. A guerra se estendeu mais da capacidade bélica, não só dos aliados, como também do próprio Hitler. E também Hitler subestimou a capacidade industrial bélica da União Soviética e dos Estados Unidos. Até então, os Estados Unidos, até o século XIX, os Estados Unidos não era considerado um país potência, como atualmente nós aceitamos. E a União Soviética, um país recém-formado, mas não havia ainda demonstrado as ações do Exército Vermelho. Bom, 7.0, o mundo pós-guerra. Após o Tratado da Crimeia, né, o Tratado de Yalta e também o de Potsdam, houve vários outros tratados de 1941, as Cartas das Nações, o ensaio para aquilo que seria a criação da ONU, que vai ser oficializado com a Carta de São Francisco, em junho de 1945, né? Inicia-se com a assinatura de 50 membros, 50 países membros, para criar a ONU, com sede não em São Francisco, mas hoje em Nova York. Principal objetivo mesmo da Liga das Nações, que seria a garantia da paz mundial, ou tentar, né? Um fato inovador aqui vai ser a autodeterminação dos povos. Esse princípio, a autodeterminação dos povos, é um princípio criado após a Segunda Guerra Mundial, ou durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente quando se tomava conhecimento dos horrores, né, principalmente do Holocausto e da segregação, e impor às pessoas um tipo de ideologia única. A autodeterminação dos povos significa o direito de todo ser humano a se autogovernar, a ter a liberdade. Ou seja, se inspira bastante e reafirma os valores, né, universais, por exemplo, a Declaração Universal do Homem e por aí vai, né, e várias outras cartas que vão ser assinadas, como São José de Costa Rica, entre outras. Não vamos entrar nesse detalhe aqui. A ONU cria também o seu organismo principal, que é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança que vai tornar realidade as aspirações que vão ser construídas na ONU. Então a ONU funciona como? Pelas assembleias, a Assembleia Geral formada pelos seus membros, países membros, praticamente todos do mundo, um ou outro que não entraram, e o Conselho de Segurança coloca em ação isso nos países que estão possivelmente em guerra, tentando com as ações diplomáticas, né? Como é que é a estrutura desse conselho? Ele é formado por 5 membros permanentes, vitalícios, são os mesmos membros vencedores, os países aliados, que até hoje estão lá, né? Por exemplo, Estados Unidos, a União Soviética, que hoje é a Rússia, a Inglaterra, a França, e até 1971 a Formosa, que hoje foi substituído então pela China. O principal função do Conselho de Segurança é ter poder de veto sobre as decisões da Assembleia Geral, formado por todos os outros países. E há também mais 10 membros que compõem o Conselho de Segurança, mas esses países, né, esses outros 10 países, além desses vitalícios, têm mandato de 2 anos. Um ponto importante da ONU, que apesar
se declarar garantidora da paz e de garantir também a autodeterminação dos povos, quando ela coloca 5 membros vitalícios, aqueles que seriam detentores, os protetores da paz, né, como você vê até as guerras do século XX, os Estados Unidos com a sua publicidade sobre vai levar a democracia para todos, Bush falando da cruzada pela liberdade, isso vai refletir, né? Vai refletir a hegemonia mundial do século XX. Esses membros permanentes é que vão realmente ditar as regras do século XX. Não a despeito dos valores que a ONU tem, que são valores respeitosos, tudo bem? Bom, 8.0, as considerações finais. É óbvio que a ONU não garantiu a paz no mundo, né? Principalmente porque inaugura, pós Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Protagonizada pelos Estados Unidos, representado pelo bloco capitalista, e a União Soviética, né, pelo bloco socialista. O que se vê no mundo até o fim da União Soviética e até hoje, um pouquinho com a China, é essa bipolarização de mundo capitalista e mundo socialista, estabelecendo a Guerra Fria. Ponto importante. A União Soviética e os Estados Unidos, durante todo o século XX, gerou um temor mundial que seria a Terceira Guerra Mundial. E também por causa da corrida armamentista, principalmente das bombas nucleares, né? Que agora, como dizia Eric Hobsbawm, a Terceira Guerra Mundial pode ocorrer, o mundo não acaba, mas a Quarta Guerra seria provavelmente com paus e pedras, né? Porque não ia sobrar nada. Então, a União Soviética e os Estados Unidos agiram nessa Guerra Fria, daí o nome, porque eles agiram indiretamente, com guerras indiretas, apoiando um lado ou um outro de países em conflitos, estabelecendo assim zonas de influência, né? Dominar praticamente o mundo oriental, a União Soviética, e o mundo ocidental, os Estados Unidos. Lembrando que a Europa também vai perder significativamente todo o protagonismo que existia no século XIX. Outro ponto também, então aí, da busca da hegemonia mundial, a solução final que foi descoberto durante as invasões dos aliados e a política antissemita nazista, que vai ser concretizada naquilo que ficou conhecido como Holocausto, vai justificar principalmente o Tribunal de Nuremberg, né? Um tribunal internacional, mas que tinha como principal anseio a justiça não para as vítimas, para a humanidade. Os crimes contra os judeus vão ser extensivos aos crimes contra a humanidade, principalmente porque outras minorias também vão ser afetadas nesse antissemitismo. Por exemplo, os ciganos, religiosos de todas as ordens, homossexuais, alienados, deficientes físicos e vários outros. Então, aqui, até hoje, nós temos, a partir do Tribunal de Nuremberg, os crimes contra a humanidade. Ponto positivo vai ser, a partir da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento tecnológico, a aviação, por exemplo, a medicina, comunicações, né? Não vamos entrar em detalhe aqui, mas o fato é que a partir do século XXI houve uma aceleração tecnológica que não se observou em nenhum outro período da humanidade, né? Bom, e o Brasil? Como é que o Brasil entra nessa história? O Brasil vai entrar na guerra em 1943 pelo lado aliado, apesar de Hitler ter uma grande, de Getúlio Vargas, né, presidente na época, ter uma grande inclinação pelo fascismo. Ele vai criar duas forças para lutar, principalmente na Itália, a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira, que também não fizeram muito feio, não. Eu já conversei com alguns pracinhas, né, ainda vivos, e foram batalhas honrosas também. Por que o Brasil entra na guerra? Primeiro, o grande pretexto foi torpedear 2 navios brasileiros, né, supostamente por submarinos alemães, que já tinham interesse pelo Atlântico Sul, principalmente pela uma base aqui no Brasil. E os Estados Unidos tinham um grande temor do avanço fascista no Brasil, principalmente porque Getúlio Vargas, grande nacionalista, também tinha uma grande inclinação
ao fascismo. Bom, mas o Brasil não entra nessa guerra em troca de nada, ela vai querer benefícios, e os benefícios foram bastante favoráveis à economia e ao desenvolvimento econômico do Brasil. O Brasil se torna grande fornecedor de matéria-prima, principalmente aço, para as indústrias bélicas dos aliados e alimentos, né? Agora, isso também vai custar o governo de Getúlio Vargas. Por quê? Devido à contradição. Um pouquinho sobre Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, a partir de 1937, estabelece o Estado Novo no Brasil. O Estado Novo foi um governo ditatorial com grande influência do fascismo, tanto é que ele vai usar, mais ou menos, a sua estrutura administrativa brasileira. Por exemplo, o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, vai ser uma inspiração da propaganda, da lógica de publicidade de Goebbels, dos nazistas, assim como a CLT, que muitos consideram até foi um grande benefício aos trabalhadores, mas foi inspirada a Carta del Lavoro da Itália totalitária fascista, estabelecendo não os direitos trabalhistas plenos nos valores socialistas, mas do corporativismo, copiado da Itália. Então, o Brasil, internamente, um país totalitário, autoritário, ditatorial, e lança soldados brasileiros para lutar pela liberdade do mundo. Então essa contradição para a opinião pública não pegou bem para o Vargas. Então Vargas acaba, ao final da guerra, em 1945, entrega o poder, lançando novas eleições, mas o seu substituto foi o indicado por ele, foi apoiado por ele nas eleições democráticas de 45, que foi o próximo presidente, vai ser o Eurico Gaspar Dutra. Depois podemos falar mais sobre a era Vargas e por aí vai. Aqui terminamos, então vamos terminar com alguns números da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial em números. O Brasil perderam 943 soldados e 4.222 feridos. Os Estados Unidos morreram em torno de 400 mil soldados, a maioria em conflito europeu. Um quarto enfrentando os japoneses no Pacífico. O maior número de mortos ocorreram no dia D, a invasão da Normandia. A batalha mais sangrenta do Pacífico foi a de Okinawa. Durou 82 dias e 12.500 mortos de norte-americanos. Cerca desses 5.000 foram mortos nos ataques contra os kamikazes. A Alemanha iniciou a guerra invadindo a Polônia, e por sua vez perderam 200.000 soldados. A Alemanha perdeu nessa guerra, nessa invasão, 16.000. A França perderam 92.000 soldados e a Inglaterra 400.000 soldados. A Alemanha, lutando contra os Estados Unidos e a Inglaterra, perderam em torno de 500.000 de vidas e mais 500.000 de soldados nazistas tombaram na Batalha de Stalingrado contra a União Soviética. A União Soviética, por sua vez, em estimativa contestável, perderam em torno de 8,7 milhões de soldados. Foram gastos nessa guerra $1 quatrilhão, além das inestimáveis mortes de muitos civis. Judeus morreram em torno de 6 milhões. Os ciganos, em torno de 130.000 a 500.000 mortos. Deficientes, homossexuais e religiosos em geral foram em torno de 250.000 mortos. 16% da população polonesa foi extinta, em torno de 5 milhões de pessoas. A União Soviética, entre 10 a 20 milhões de civis morreram de fome devido à estratégia da terra arrasada, sendo imputada a Stalin tal crueldade contra o seu próprio povo, ao não evacuar as regiões afetadas. O saldo da guerra foi em torno de 22 milhões de mortes dos civis e 70 milhões entre civis e militares. Mais pessoas morreram na Segunda Guerra do que qualquer outra guerra presenciada pela humanidade. Aqui terminamos a nossa aula. Agradeço a todos. Um forte abraço e força nos estudos.